Hello, learners! How are you doing today? Como vocês estão hoje? Tudo bem por aí? Hoje nós vamos falar sobre career management. Career management. Gestão de carreira, olha só. Assunto só um pouquinho importante. Só um pouquinho. Quase nada, coisa pouca. O episódio de podcast que a gente selecionou para trabalhar em aula é esse aqui, ó. How to get a job after college. Como conseguir um emprego depois da faculdade. How to get a job after college. Então, antes da gente começar a falar sobre o assunto, é legal a gente definir o que é exatamente career management. Aí eu achei legal num site dessa Mercer University of California a seguinte definição. Career management is a lifelong process of investing resources to accomplish your future career goals. Bonito, né? Career management, a gestão de carreira, is a lifelong process. Olha que legal. Lifelong process é um processo que dura a vida toda. Lifelong é um adjetivo para representar justamente isso. Quando dura a vida toda, lifelong alguma coisa. No caso aqui, é um processo lifelong. É que nem aprender inglês, gente. It's a lifelong process. Tô brincando, mas é verdade. Lifelong process. É verdade, porque não existe essa de você, pronto, agora terminei, eu aprendi e agora eu tô livre deste fardo que é estudar inglês. Não existe isso, tá? A gente tá num determinado ponto do processo de aprendizado e a gente precisa sempre estar em contato com a língua, porque senão o que acontece? A gente esquece. E aí, não é isso que a gente quer. A gente quer aprender e manter aquilo que a gente aprendeu e, de preferência, continuar aprendendo. Se você mantém contato com a língua, você vai continuar aprendendo. Não tem jeito, ok? Então, da mesma forma que aprender uma língua, career management, a gestão de carreira, também é um processo, a lifelong process, que é um processo da vida toda de investimento, né, of investing resources, de investir recursos to accomplish your future career goals, para conquistar, para alcançar os seus objetivos. Que tipo de objetivos? De carreira. Quando? Future. Viu o que eu fiz? Traduzi de trás para frente aqui. Goals, career, future, né? Future career goals são os objetivos de carreira para o futuro. Ou futuros objetivos de carreira, também fica bom, certo? Então, essa foi a definition. Okay? Essa segunda parte aqui também eu tirei do mesmo canto aqui, que é esse site, para a gente iniciar o trabalho com o Career Management, que foi The university highlights that networking is an essential asset in a technological-oriented economy. Então, a universidade, ela highlight. E que é highlight? Ela destaca, né? Highlight é destacar. Tem esse Szinho aqui no final, porque a gente está falando da universidade. E quando a gente fala de uma terceira pessoa, ou uma entidade, ou um objeto, que seja um terceiro, a gente usa esse Szinho no verbo desde que a situação esteja no presente, tá? Então, the university highlights that networking is networking. A tradução é o relacionamento que você tem com as pessoas, né? Network is an essential asset. É um ativo essencial. O que é isso? Ativo essencial. Um ativo é aquilo que você tem de valor. O conjunto dos seus ativos formam o seu patrimônio. Tá? Então, é uma coisa que tem muito valor.
Então, ele está falando aqui que o networking é um ativo essencial em uma economia tecnologicamente orientada, né? Orientada pela tecnologia. Então, isso é muito importante, muito interessante, porque eu vou dar um exemplo rápido que aconteceu no final do ano passado para o começo desse ano, foi o fato de uma aluna antiga que eu tenho, que já é amiga, infelizmente na época, né, ela perdeu ou ela foi demitida da empresa que ela estava trabalhando. E ela ficou, obviamente, porque tinha muitos anos que ela estava trabalhando na empresa, e ela ficou, obviamente, bastante decepcionada, bem frustrada, preocupada. E eu falei o seguinte para ela, eu dei uma divisionária e eu falei o seguinte para ela, viu? Fica tranquila. Fica tranquila porque você tem uma coisa muito importante, de muito valor, que é o bom relacionamento com as pessoas. E na empresa que ela trabalhava, justamente, ela tinha um contato muito grande, assim, com clientes, com fornecedores e tal. E eu falei isso para ela. Fica tranquila que você conhece muita gente. E quando é assim, geralmente a gente tem que escolher qual oportunidade você vai querer. Gente, foi o meu momento mais bruxa da vida. E foi exatamente o que aconteceu. Em coisa assim de um mês, ela teve que escolher entre 3 opções. 3. Dessas 3, 2, né, assim, de empresas multinacionais, e ela recebeu uma proposta das 2 empresas, inclusive na APCOM, que é o nosso evento de apresentações, que a gente encontra todos os alunos, né? Ela contou sobre isso, e ela falou da importância do inglês, como que ela conseguiu ter essa oportunidade, né, de escolher entre 2 empresas. Ah, escolher entre 2 propostas, né? E, óbvio, ela tem um inglês muito bom. Mas, além de ter um inglês bom, a gente pode usar isso de lição do que aconteceu com ela, que é ela tem um excelente networking. Vocês não acreditam. E o episódio de podcast, desculpa, o episódio de podcast não. O resumo, né, a introdução sobre o assunto de career management, está falando justamente sobre isso, que é o que esse site dessa universidade fala. Da importância do networking. A gente tem que investir nisso para... É a primeira coisa. Primeira coisa. Como que eu faço? De onde que eu vou... De que princípio que eu vou partir para começar a desenvolver a minha carreira? Pensa nisso. Já tem um bom networking? Do you have a good networking? Se já tem, ótimo, continue sempre melhorando. Se não tem, corre, porque isso é muito importante. Ok? Então, vamos lá para a terceira frase aqui. Vocês viram que eu mudei um pouco, né, o esquema aqui. Antes eu estava colocando palavra, definição e o exemplo. Agora eu estou colocando já a frase direto com um conteúdo, né, para transmitir aí, e a gente discute o vocabulário, a tradução, né? Então, number 3. You got to really start with you. You got to take stock of who you are, you know, what matters to you. Essa frase aqui já é do episódio, tá? E eles estão falando aqui o seguinte, e nesse episódio de podcast, eles estão dando algumas dicas, né, do que você tem que fazer. A primeira dica que eles deram é que você precisa começar o mais cedo possível. Óbvio, né? A segunda dica é essa daí, que você tem que começar se conhecendo. Por isso essa parte, you got to really start with you. You got to take stock of who you are, you know.
what matters to you. Então você tem que saber quem você é e você tem que também conhecer aquilo que tem importância para você. Isso é lógico que tem toda uma estrutura de gestão de carreira por trás disso, mas eles recomendam, inclusive, na próxima frase, é o que eles recomendam aqui, ó. When you're done with the Good Time Journal. Esse Good Time Journal é a técnica de journaling que eles indicam para você fazer, e é você escrever num caderno. Todo final de dia você escreve aquelas atividades que você teve, as atividades que você gostou, as que você não gostou, e você reflete em cima disso. De forma que você vá desenvolvendo esse autoconhecimento, para você saber as coisas que você realmente gosta e não gosta, para você ir desenhando a tua carreira, né? Que eles até falam muito de uma coisa que a gente ainda vai falar por aqui, que chama design thinking, né? Como que você desenha, como que você descreve uma situação que é um problema, né? Vamos chamar de problema e o que que você tem que fazer para solucionar esse problema, ok? Então vamos continuar aqui. When you're done with the Good Time Journal, you'll have a better sense of you, what you like, what drains you, and therefore what you should avoid. Então, quando você termina com essa técnica de Good Time Journal, você terá uma melhor noção, um melhor senso seu, né? Você vai se conhecer melhor. O que você gosta, o que te drena, né? Aquilo que suga a tua energia e, portanto, as coisas que você deveria evitar, tá? Então, isso é o que eles começam a falar sobre como que você vai fazer a tua career development aqui, né? O teu desenvolvimento de carreira, ok? Fala para mim se vocês gostaram desse novo formato e se vocês preferem do outro jeito ou de repente combinar os dois. Me conta o que vocês preferem, ok? That's it for today. Thank you very much and see you next time. Bye bye.